Livro de Amós, capítulo 6, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide à grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos preguiçais sobre o vosso leite, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como David instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos preguiçadores. Quero agradecer ao Senhor pelo facto de poder estar aqui na 2ª Igreja Batista de Lisboa e agradecer pelo convite que foi feito para falar sobre preguiça. Não sei se isso é alguma indireta do pastor Tiago Cavaco à minha pessoa, mas é engraçado quando ele me convidou para falar sobre preguiça. Passado pouco tempo, o Sami estava a falar com o meu filho, a dizer para ele fazer alguma coisa, e ele estava a dizer que não queria fazer. E o Sami vira-se para ele e diz: és preguiça? Tens mesmo a preguiça com o teu pai, não é? E eu disse: pronto, aqui está a razão. Tu ias pregar à 2ª Igreja Batista de Lisboa e sobre preguiça. E de facto, o pastor Tiago Cavaco depois enviou-me um e-mail a dizer que eu tinha que pregar no livro de Amós. Talvez como quem diga que a preguiça não domine o teu sermão. Estuda. Então, meus irmãos, nós lemos o livro de Amós. Esta história aconteceu mais ou menos no ano 930 a.C. E só para os irmãos se relembrarem, Israel tinha sido dividido em duas partes. No Reino do Norte, que ficou com o nome de Israel, que tinham 10 tribos, e o primeiro rei foi o rei Jeroboão. No Reino do Sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou com o nome de Judá. E o primeiro rei, foi o rei Reboão. Então, havia bastante rivalidade entre estes 2 reinos e as pessoas entre si não se comunicavam. E a história do livro de Amós, então, acontece cerca de 175 anos após esta divisão norte e sul. Amós era um pastor de ovelhas, era também um agricultor, ele era um colhedor de sicômoros, que eram figos mais pequenos. Ele era de Tecoa, faz parte de Jerusalém, isto é, do Reino do Sul. É chamado por Deus para proclamar a sua palavra no Reino do Norte. Os líderes da nação, do Reino do Norte, os juízes e conselheiros, viviam tempos de grande prosperidade, em contraste com o povo que eles lideravam. Esses líderes estavam jubilosos com o luxo e com a tranquilidade toda que existia face ao reinado do rei, de seu nome Jeroboão II. Viviam também em tempos de paz, porque a Assíria já não incomodava mais o Reino do Norte. E isto muito provavelmente aconteceu devido ao arrependimento que existiu em Nínive, com a pregação de Jonas. Lemos isso no Jonas, capítulo 3, versículo 10. Eles achavam que estavam no auge do seu poder, no auge do reino, que nada nem ninguém poderia os deter. Por outro lado, viviam também um tempo de corrupção espiritual, arrogância, opressão dos pobres e numa grande decadência moral. Deus, na sua maravilhosa graça,
não porque o homem merecesse, mas na sua maravilhosa graça, já tinha enviado alguns profetas àquele povo. Oseias, Jonas, Isaías, Miqueias e o próprio Amós. Durante 40 anos para pregarem o arrependimento. 40 anos, meus irmãos. E tudo isto aconteceu antes da grande calamidade no século VIII. Este livro tem como grande tema Deus é Senhor. E salienta dois aspectos importantes, o livro de Amós. A soberania de Deus que se estende sobre todas as coisas. Soberania de Deus que se estende sobre todas as coisas. Dos mais pequenos aos maiores detalhes. Segundo aspecto, o povo de Deus deve deleitar-se somente no Senhor. Então Amós prega contra todo o tipo de corrupção existente no Reino Norte, em Israel, e principalmente para aqueles que dirigiam o seu reino. Hoje nós vamos entrar então no quarto sermão contra a preguiça, onde a preguiça é apresentada como corrupção. Vejamos o que nos diz o versículo 1 e o versículo 2, novamente. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a calmo e vede, e dali ide à grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Vocês sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? O que nós vimos nestes dois versículos é que o sentimento de estabilidade financeira e social faziam com que os líderes do povo do reino de Israel sentissem a sua vida por garantida. Os sonhos concretizavam-se cada vez mais e as conquistas eram coisas frequentes. O futuro, na ótica dos líderes, só podia ser sorridente. A confiança no poder e nas riquezas fazia com que não temessem o dia da manhã. Eu não temo o dia da manhã, porque o meu presente está totalmente garantido. A corrupção, por outro lado, dos líderes, era uma constante. Eles não conseguiam perceber, e daí de viverem da forma como queriam, eles não conseguiam perceber que Deus é Senhor sobre tudo e todos. Confundiram muito claramente a liberdade com libertinagem. A conformidade com o mundo cegou-os para as coisas de Deus. Assim como também de sentirem alegria, sentirem prazer de estar na presença do nosso Deus. Deus, na sua graça, então queria alertá-los. E a palavra que nós vemos no original, os irmãos podem ver em Amós capítulo 1, versículo 2, é mesmo o Senhor rugiu a sua palavra para com aquele povo através de Amós. Rugiu. E rugiu contra o orgulho. Há então necessidade de avisar o povo que nada, nem ninguém, é capaz de deter a ira do nosso Deus sobre o homem pecador. Amós refere então a necessidade de olharem para os reinos vizinhos, Calne, Amate e Gate. Estes povos eram maiores que o povo de Israel, faziam também o que queriam e mesmo assim receberam o castigo de Deus. Foram completamente dizimados. Mais uma vez, meus irmãos, a soberania de Deus estende-se por todo o lado. A preguiça para com as coisas do alto é o termo que o apóstolo Paulo utiliza em Filipenses, buscai as coisas do alto. Então a preguiça para as coisas do alto corrompeu-os, porque ficaram orgulhosos e confiantes no seu poder. E, para além disso, vejamos o versículo 3. Vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Eles viviam o dia do Senhor, o dia do julgamento, como se estivesse muito distante.
Por isso faziam o que queriam, porque achavam que nada os detinha. E, na verdade, meus irmãos, só abrir aqui um parênteses, é que muitas das vezes quando nós falamos do Evangelho, a pessoas que não conhecem a Deus, muitas das vezes quando falamos também o Evangelho, a pessoas que estão na igreja, mas que estão afastadas do caminho do Senhor, as pessoas dizem, ainda tenho tempo, ainda falta muito, quando nós, na verdade, não sabemos o dia da manhã. Então, eles viviam como se nada os detivesse, porque o seu poder, a confiança nas suas riquezas, era tremenda. A violência para com os mais fracos no reinado de Jeroboão II era uma constante, porque achavam que as suas ações nunca iriam ser julgadas por um Deus que é santo e justo. Viviam como queriam porque achavam que as suas ações não seriam julgadas por um Deus todo-o-poderoso. Os juízes eram corruptos porque roubavam o povo em julgamentos imparciais. Os líderes do povo eram tiranos. E relembrar-nos que foi por causa da tirania que o reino se dividiu em dois. Então, a libertinagem surgiu porque achavam que não tinham de prestar contas perante o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Então, com isto tudo, provocavam a ira cada vez mais, pela forma como lhe agiam, pela maneira corrupta que lideravam o povo do nosso Deus. A soberba era tanta que desprezavam os avisos do nosso Deus durante, conforme vimos, 40 anos, constantemente alertados sobre o pecado, mas eles não ligavam aos avisos dos profetas. Achavam, como diz o texto, que podiam afastar o dia do julgamento, quando na verdade ainda o apressavam mais. A preguiça para com as coisas do alto levou-os a desprezar a voz do nosso Deus. Versículo 4 a 6. Que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevador, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como David, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo. Os prazeres dos líderes de Israel mostravam a quem eles serviam, logo a quem eles pertenciam. As escolhas deles claramente revelavam quem eram os seus ídolos. A forma também como se relacionavam com o povo mostravam o tipo de relacionamento que tinham com o nosso Deus. A autossatisfação era notória. E isso era evidente na forma luxuosa com que viviam a sua vida e tratavam com arrogância o povo. Usavam rituais, usavam símbolos desprovidos de qualquer presença do nosso Deus. A preguiça para as coisas do alto corrompeu-os, usando símbolos espirituais para satisfazerem-se a si próprios e não servirem ao Senhor. Vida extravagante e descuidada, no meio da opressão que cometiam sobre o povo. Povo esse que vivia em miséria. Reparem então, meus irmãos, no contraste. Usavam a música e os instrumentos, que na altura eram sempre associados ao louvor a Deus, como forma de se alegrarem e fazerem letras à toa. E é engraçado falar isto numa igreja onde há muitos músicos, e principalmente letras à toa e músicas à toa, numa igreja com o pastor Tiago Cavaco. Tem a sua graça. E eles faziam isso dizendo que estavam a ser como David. A procura do luxo e do prazer passou então a ser uma prioridade, uma obsessão para aqueles líderes. E quando assim é, meus irmãos? Quando isto acontece, quando isto passa a ser uma obsessão nas nossas vidas, vejamos versículo 6.
mas não se afligem pela ruína de José. Quando a vida é feita pela procura incessante do luxo e do prazer pessoal, o coração fica endurecido para com os outros. Quando existe procura incessante pelo luxo, pela procura do prazer pessoal, o nosso coração fica endurecido para com as pessoas que estão ao nosso lado. O foco daqueles líderes revelava um puro egoísmo, a tal ponto que não se importavam como é que os seus liderados estavam e muito menos como se sentiam. Amós repreende então severamente os líderes de Israel por se entregarem aos deleites e prazeres pessoais enquanto existiam outras pessoas na pobreza. A preguiça existia apenas na ação para com os outros, porque as forças existiam na procura do luxo e do prazer para as suas próprias vidas. Essas forças nunca acabavam. Então, meus irmãos, nós aprendemos 4 coisas no livro de Amós. A preguiça não é sinal de que descansamos no Senhor. É sinal, sim, de que nos desleixamos para com as coisas do Senhor. Eu volto a repetir. A preguiça não é sinal que descansamos no Senhor. É sinal, sim, do desleixo que existe nas nossas vidas para com as coisas do Senhor. Não temos preguiça, e se analisarmos a nossa vida, nós não temos preguiça para com as coisas que nos satisfazem. A preguiça será sempre sinal de corrupção, porque nos satisfazemos onde nós não devemos. A preguiça é sinal de corrupção, porque procuramos a nossa satisfação no local onde nós não devemos procurar. É preciso analisar a nossa vida para ver se ansiamos pelas coisas que Deus criou para si. Isto é, se procuramos buscar a nossa satisfação pessoal, a nossa própria glória, em vez de buscarmos a satisfação que há em Cristo Jesus. E essa, diz-nos a palavra do Senhor, é eterna. É o alerta que nós vemos e lemos em Romanos capítulo 1. Qualquer dia nós já não sabemos aquilo que é certo e o que é correto, ou o que é certo e o que é errado. As pessoas que qualquer dia, em vez de adorarem o Criador, adoram a própria criatura. Romanos 1 é muito claro nesse sentido. Então, meus irmãos, muitas das vezes na nossa vida, nós ansiamos pelas coisas que Deus criou por si, como se fossem nossas, como se fossem para o nosso próprio prazer. Quando a satisfação está em outro lado que não em Deus, quando a procura da nossa satisfação está em outro lado que não é em Deus, simplesmente estamos a dizer isto a Deus. Tu não me satisfazes. Tu não me chegas. Eu preciso de algo mais. Porque se tu me chegasses, eu me alegrava em ti e vivia satisfeito com aquilo que tu me dás. Meus irmãos, é tão simples como isto. Se Deus não nos desse mais nada do que a salvação que nós temos em Cristo Jesus, isso já chegaria para nós vivermos a vida de uma forma alegre. O justo viverá pela fé. O livro de Abacuque ensina-nos claramente isso. Ainda que a terra não dê nada, costumo fazer sempre esta paráfrase para os dias de hoje. Ainda que o IVA aumente, ainda que o IRC e o IRS, tudo mais aumente, ainda que as nossas reformas acabem, contudo, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. A nossa alegria não está dependente das circunstâncias. A nossa alegria está em Deus e na salvação que Ele nos dá através do seu Filho Jesus. Quando Deus não nos satisfaz, a corrupção com o mundo é garantida. A conformidade com o mundo é garantida. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos.
Às vezes poderemos achar que vale a pena colocar certos valores em causa, à procura do nosso sucesso pessoal e também no nosso trabalho. O problema, meus irmãos, é que não são os valores que estão em causa. O problema na forma como nós vivemos a nossa vida é que é o Evangelho que está em causa. E nós devemos ter cuidado quando andamos à procura do sucesso para as nossas vidas. Tudo em nós deve apontar a Cristo. Os irmãos leram isso em Colossenses, falaram em Colossenses durante a Escola Bíblica Dominical. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O segundo aspecto que nós também aprendemos no livro de Amós, reparem, e podemos abrir capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Então, meus irmãos, é com base neste conhecimento que nós devemos viver a vida. Não pelo que conquistamos ou que podemos conquistar, mas porque já fomos conquistados por Cristo. As nossas vidas, meus irmãos, não é por aquilo que nós podemos conquistar no dia da manhã ou apresentar como currículo aquilo que nós já conquistamos no passado. Mas devemos viver a vida porque já fomos conquistados por Cristo Jesus. E quando assim é, meus irmãos, a nossa satisfação em Deus é plena. O mais importante para Deus está relacionado com a transformação que está a acontecer nas nossas vidas. Santificação. Em vez do que nós estamos a realizar ou a conquistar. Deus está muito mais preocupado se nós de facto estamos a mudar, se está a existir a santificação, que é um resultado da regeneração e da justificação, se está a haver uma transformação na nossa vida do que propriamente por aquilo que nós estamos a realizar ou a pretender conquistar. Muitas das vezes até, a transformação que existe pela ação de Deus na nossa vida leva-nos a perder muitos dos nossos sonhos. A transformação que existe na nossa vida leva-nos, por vezes, a perder muitos dos nossos sonhos. Abri parênteses. Há uns anos atrás eu tinha um sonho. Queria trabalhar num banco. É verdade. Depois da adolescência. Já. Então achei melhor entrar numa companhia de seguros, porque não tinha currículo. E lá no Porto entrei numa companhia de seguros para ver se conseguia ter resultados, para ter currículo, para então apresentar o meu sucesso nos bancos, para poder então entrar no banco. As coisas, pela graça de Deus, corriam muito bem. Nos 2 anos completos que eu lá tive, fiquei os 2 anos no quadro de honra daquela companhia de seguros. Ganhava na ordem, mais ou menos limpos, entre 3.500 euros a 4.000 euros. Mais o salário que tinha da igreja. Era bom. Acho que nunca mais vou ser o que isso é. Ainda bem. Graças a Deus por isso. E estava naquela companhia e de repente existiu o convite da igreja de Tondela para ir para lá pastorear. Aqueles irmãos convidam e fazem um esforço muito grande para me convidar, porque já há muitos anos que eles não sustentavam um pastor a tempo integral, e então deram um salário de 900 euros. E eu senti que Deus me estava a encaminhar para ali, para Tondela, e o facto de ir para Tondela ia abandonar esse sonho de ser bancário. As coisas tinham pernas para andar, para ir para um banco que aquela companhia de seguros tinha com aquele banco.
nós sentimos que era da vontade do Senhor ir para Tondela. E quando eu falo com os líderes, com os meus chefes, e digo, eu vou para Tondela, vou trabalhar, e eles dizem assim, mas tu sabes o que estás a fazer? Tu sabes quanto é que ganhas? Sim, mas Deus chamou-me para o ministério pastoral. O pastor dá dinheiro? Eu disse, não, eu vou ganhar 900 euros. Que? Sabes quanto é que estás a ganhar? Sei. E eles naquela altura fizeram uma proposta dizendo, se tu ficares cá, vais abrir um grupo, tu próprio podes ter a tua equipa a trabalhar para ti, e no mínimo essas pessoas ganham entre 5 a 6 mil euros. Estás interessado? Eu disse, não, eu sou pastor. Deus está-me a chamar para Tondela. Mas tu sabes o que estás a fazer? Acho que sim. Sim. Eles disseram, novamente, fizeram um novo convite. Olha, tu sabes que a tua gestora está em primeiro lugar a nível nacional. Ela ganha na ordem dos 15 a 20 mil euros por mês. Ela daqui a 2, 3 anos pode-se reformar. E tu, se quiseres, o lugar é teu. Agora aceitas? Disse, não. Eu sou pastor. Eu vou para Tondela. Eu já disse a Deus que respondia àquilo que ele me estava a pedir, de ir para Tondela. Eles ficaram nervosos e disseram assim, então olha, a partir de hoje tens a tua carteira de seguros, mas nós bloqueamos e tu não vais poder vender essa carteira. Porque se tu lês lá no contrato, está lá uma linha a dizer que tu não podes vender essa carteira. Eu disse, olha, não foi isso que vocês me explicaram, mas já ganhei muito dinheiro convosco. Não preciso mais dinheiro. Eu vou para Tondela, mas também quero que vocês fiquem a saber de uma coisa. Se até hoje Deus nunca me deixou faltar com nada, também não é a partir da manhã que vai deixar de faltar. E a verdade é que ele fez logo ali um telefonema e disse, olha, Jonatas, ao saís daqui, passa lá por baixo. A tua carteira está desbloqueada, tu podes vender. E no dia em que precisares de um trabalho aqui, as portas estão abertas. É a primeira vez que alguém sai daqui e tem as portas abertas para voltar. Meus irmãos, Deus não deixa faltar nada. Quando os nossos prazeres não estão no mundo. E perder sonhos, meus irmãos, não é sinal de punição. É sinal, sim, da graça de Deus que define o nosso rumo para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. Volto a repetir porque isto é importante, meus irmãos. Perder sonhos não é sinal da punição do nosso Deus. É sinal, sim, da sua maravilhosa graça que define o nosso rumo para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. E nós fomos criados para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, Salmo 37,5 nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E há barreiras que aparecem na nossa vida que no final se percebe que são simples autoestradas para nós chegarmos até Deus. Barreiras essas que fizeram-nos verter lágrimas, mas depois agradecemos ao Senhor porque essas barreiras aconteceram. E eu hoje agradeço ao Senhor, porque aquele meu sonho não foi concretizado. Não sei onde é que estaria hoje. Terceiro aspecto que aprendemos no livro de Amós. Quando o nosso coração não tem como tesouro a Deus, é porque está fixado nos prazeres desta vida. Quando assim é, nós ficamos cegos, desonestos e de coração endurecido para com os mais necessitados. Daí, talvez, ainda pouco fazemos por aqueles que nada têm. Há um livro que aconselho a ler, e eu sei que esse tem... basta referir esse autor e o pastor Tiago Cavaco aceita-o logo, por isso eu aconselho aqui. Há um livro do pastor Tim Keller que fala muito sobre isso, Justiça Generosa. Eu aconselho a leitura desse livro. Então, meus irmãos, quando o nosso coração não está em Deus, chegamos até ao ponto, reparem naquilo que lemos em Israel.
Quando o nosso coração não está em Deus, chegamos ao ponto de usarmos atos exteriores de adoração que são apenas máscaras de um coração ligado ao mundo e ao nosso conforto. Os irmãos têm no boletim para poderem pensar sobre isto durante a semana. Às vezes estamos na igreja, mas o nosso coração está longe. Quarto aspecto. Os líderes do povo de Israel manifestavam preguiça para com Cristo, porque caíram na tentação do luxo e das riquezas. Devemos analisar as nossas vidas e perceber se os nossos momentos de preguiça espiritual não estão também associados a momentos de corrupção espiritual. Podemos até começar pela forma como temos servido a igreja. Este texto de Amós aponta-nos a Cristo. Aponta-nos ao momento em que Cristo viveu no deserto a quando a tentação. Cristo deixou-nos a medida certa para não termos mais preguiça espiritual. Vejamos, Mateus capítulo 4. Eu fui ouvir todas as pregações do pastor Tiago Cavaco para perceber quanto tempo tinha para eu pregar. Não é? Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10. Filipe, podes ler? Mateus 4, 1 a 10. A seguir, depois Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, levou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Já está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado te adorares. Então Jesus lhe ordenou: Tira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a eu darás culto. Já o 11, já agora? Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Obrigado. Então, Cristo deixou-nos neste texto a medida certa para nós não termos preguiça espiritual. Em primeiro, e nós vemos isso nas 3 vezes que o diabo tentou, a pessoa de Jesus. Primeiro, o Senhor Deus providencia. O Senhor Deus providencia. Não devemos temer o dia da manhã, porque o Senhor está conosco. Em segundo lugar, só em Deus nos devemos deleitar. Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele concederá os desejos quando estes desejos forem o Senhor. Temos-nos deleitado no Senhor Deus? Terceiro, o nosso reino não é deste mundo. Por isso, meus irmãos, vivamos como tal. Nós somos forasteiros. Notemos que o Senhor Jesus, perante a tentação, respondeu sempre com a palavra. E é a palavra de Deus que tem que dominar as nossas vidas. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como temos reagido à tentação do mundo? Como temos reagido à corrupção que existe? Com preguiça ou com a palavra? Com Amós, o povo não respondeu à graça de Deus com arrependimento. Qual vai ser a história da nossa vida? Será que o arrependimento é algo que acontece nas nossas vidas de forma sistemática? Mais uma breve nota só sobre o arrependimento. O arrependimento
na maior parte das vezes, se não em todas das vezes, é doloroso. E por sabermos que muitas das vezes é doloroso, os cristãos resolvem este problema muito facilmente. Nesta oração, Senhor Deus, perdoa todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Mas quando em 1 de João 1,9 nós vemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Meus irmãos, o arrependimento é precisamente isso. É confessar um a um ao nosso Deus. E quando assim é, nós podemos sentir a doce paz do nosso Deus. E às vezes, até mesmo na forma como nós agimos na nossa família, nós temos dificuldades em pedir perdão e caímos na ideia do compensar o outro por o erro que nós fizemos, porque temos dificuldade em chegar e pedir perdão. Meus irmãos, o arrependimento, o perdão, deve ser uma característica natural dos cristãos. A nós nos foi confiado o ministério da reconciliação. Qual vai ser a história da nossa vida? A história do apóstolo Paulo está resumida na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Nós lemos em Amós 1:2 que o Senhor ruge. Deixemos então a corrupção com as coisas do mundo. Deixemos a corrupção como a conformidade com as coisas do mundo. Porque quando isso acontece, é sinal que não buscamos a Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É porque o Senhor ruge. É porque o Senhor ruge que o arrependimento tem que existir. E que o arrependimento possa surgir na minha, na nossa vida, e tudo isto para a glória do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos ajude ricamente. Amém. Que 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 Deus nos ajude ricamente.